Shalom, shalom. Estou de volta aqui no canal da Congregação Judaica com Testemunho de Mashiach, a Congregação Mahanaim. Sou a Morah Hayá. Vamos estudar hoje a Haftarah, referente a Parashat Hashavua, a Parashat Nassau. A Haftarah se encontra no livro de Shoftim, Juízes, no capítulo 13, a partir do versículo 2 ao versículo 25. Vamos fazer então a leitura. E havia um homem de Tsorá, da família de Dan, cujo nome era Manoah, cuja mulher era estéril e não paria. E apareceu um malar do Eterno à mulher e disse: Eis que tu és estéril e nunca pariste, porém conceberás e darás à luz a um filho. E agora guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou de comer qualquer coisa impura, porque eis que conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça jamais passará uma navalha, porque o menino será nazireu, nazir de Elohim, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos Filistim. Baruch Hashem, vamos parar no momento aqui, neste ponto da leitura. Mesmo que está fora da leitura da Haftarah, eu quero ler agora o primeiro versículo do capítulo 13. E diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Eterno, e o Eterno os entregou nas mãos dos Filistim por 40 anos. Então vemos aqui o motivo pelo qual o Eterno envia Shimshon para este mundo, para o povo de Israel naquele momento, pois eles estavam sendo acossados, apertados pelo povo filisteu. Baruch Hashem. Sansão, Shimshon, ele era a mão de Deus, a mão esquerda de Deus dentro de Israel, para poder livrar o povo da agonia que estavam passando pelos inimigos filisteus. O Eterno já havia avisado ao povo por meio de Moshe que se eles se comportassem de forma contrária às instruções da Torá, o Eterno os expulsaria da terra. O Eterno também avisou se eles se misturassem aos povos que ali habitavam em Canaã e não expulsassem os povos dali, deixassem com que eles vivessem juntamente com todas as 12 tribos. Eles seriam como espinhos em seus olhos. Então já estavam avisados, mas o povo de Israel, por ser um povo de dura cerviz, mantiveram então os vizinhos, não expulsaram os povos ao redor. E estes povos se levantaram contra Israel, pelo fato que Israel foi desobediente à instrução do Eterno. Então, o povo estava ali há 40 anos sendo oprimido pelos filisteus. Os filisteus estavam tomando do povo as terras, obrigando a pagar impostos pela terra que era de Israel. E o povo estava sendo roubado e sendo acossado e apertado pelos inimigos. Então, o Eterno ouve os rogos, os pedidos do povo, e visita a esposa de Manoah. Aqui é dito no texto que ela era estéril. Os nossos sábios nos ensinam que quando uma mulher aparece no texto sagrado como estéril, isto indica que esta mulher ela tinha uma elevação espiritual muito grande. Por quê? Porque ela se importava tanto com o espiritual, ela se voltava tanto para o espiritual, que nem mesmo o corpo físico dela tinha um funcionamento completo, porque ela estava voltada muito para a espiritualidade. Assim como nossas matriarcas, Sara e Mano, Rivka e Mano, e a Rachel e Mano, até mesmo a Lea, mas a Lea, o Eterno teve piedade dela e logo abriu sua madre, pelo fato dela não ser amada de Jacó. Mas todas as matriarcas, elas por terem uma espiritualidade muito elevada, então o seu corpo físico não funcionava completamente. Tinha esses, vamos colocar entre aspas, defeitos, E elas não conseguiam conceber.
Mas o Eterno envia para esta mulher, então, a dádiva da concepção, para que através daquele útero, daquela mulher piedosa, né, que era uma justa diante do Eterno, uma tzadikah, viesse ao mundo este herói, este Giborim, né, um grande herói do povo judeu. A força de Sansão era comparada a de 1000 homens. Apenas Sansão tinha a força de 1000 homens. E ele nasceu um Nazir. Nesta paraxá, nós vamos estudar sobre o Nazirato, sobre o voto do Nazireu, que aparece na paraxá logo após, né, o caso da mulher Sotá, a Torá da mulher Sotá. O que é a mulher Sotá? A mulher Sotá é aquela mulher que o homem tem ciúmes, o marido sente ciúmes dela, não tem uma prova cabal de que ela foi adúltera, mas ele tem desconfiança, então tem todo um ritual. Este Nazireu aparece logo após a mulher Sotá, né? É interessante que isso liga provavelmente ao homem que desconfiou da mulher sem que a mulher tenha sido, né, tenha tido culpa. Provavelmente o reparo deste homem é fazer o voto de Nazirato. E assim ele vai estar proibido de algumas coisas. Entre estas coisas é não cortar o cabelo, não se impurificar com um defunto, com um morto, e não comer nada que é derivado da uva, né? Nada, nem a própria uva, ela no estado natural, nem o vinho, né? Então ele estaria afastado destas coisas. Temos aí então 3 itens: o cabelo, temos o morto e temos a uva com seus derivados. O cabelo, ele principalmente da mulher, né? O cabelo comprido, ele é como antenas. O homem também, mas a mulher ainda mais. O cabelo comprido, por isso que o nazireu não pode cortar o cabelo. A mulher tem o cabelo comprido. Quanto maior o cabelo, mais forte essa ligação dessas antenas espirituais, que elas são materializadas nos fios de cabelo da nossa cabeça, com a Sefirá de Gvurá. A mulher, quando ela se casa, é interessante, né? Nossa tradição ensina a mulher cobrir o cabelo. Inclusive, nessa paraxá, vai mostrar que a mulher judia cobre o cabelo depois de casada, porque ali o sacerdote vai descobrir o cabelo dela. E isso vai trazer para ela uma vergonha, né? Porque a mulher cobre o cabelo também no sentido de honra ao seu marido. Mas no caso do cabelo comprido da mulher, e se o homem deixar por um voto de Nazireu, não que o homem pode deixar o seu cabelo comprido o tempo todo. Não, o homem ele deve manter o seu cabelo cortado, mas se for feito o voto de Nazireu, que não deve ser feito neste momento, porque nós não temos o templo para fazer, né, todo o ritual que tem que ser feito no Beit HaMikdash. Então, o voto de Nazireu hoje não é mais como o voto quando existiu o Beit HaMikdash, né? Mas ali o cabelo, ele ao crescer, ele aumenta o contato com Gvurá. Por isso, a mulher, quando ela está casada, ela deve cobrir o cabelo também para evitar trazer essa energia de Gvurá para os homens que veem o seu cabelo. Porque na questão da mulher, eu vou falar na paraxá sobre o cabelo da mulher, certo? Na questão da mulher, o cabelo também traz um encanto sedutor. Mas vamos deixar o cabelo da mulher e vamos pegar aqui no Nazireu. A Gvurá vai estar mais ativa no cabelo do homem que faz o voto. E a Gvurá é a força de Deus, né? É a retenção, né? É a parte vamos botar assim, do não, né? A Hesed é a parte do sim, ou seja, é algo mais de bondade, e Gvurá é mais de julgamento. Então, aumenta essa parte do julgamento. Sansão, ele já nasceu com isso, com essa ligação com a Gvurá. Ele era um Gibor, ele era um herói, né? Um homem forte, que tinha esse lado esquerdo do julgamento de Deus
nele desde que ele nasceu. A uva, né? Vamos falar do morto. Então, segundo item observado pelo Nazireu, não se impurificar com a morte, né? Não está próximo da morte. Por quê? Porque ele tinha a presença divina sobre sua cabeça. Então, a força do Eterno tocava através dos cabelos aquele corpo. Então, ele manifestava a força de Deus. O braço esquerdo de Deus estava ligado àquela pessoa. No caso de Sansão, ele tinha a força de 1000 homens. Um tapa de Sansão era como 1000 homens baterem ao mesmo tempo, né? Então, Sansão, não podia encostar em mortos pelo fato de que seria impurificar o corpo que estava associado literalmente o tempo inteiro à presença divina. Assim como o mexicano, ele pairava a presença divina, estava ali conectado fisicamente, né? Em cima do tampo da arca sagrada, a presença do Eterno. Por isso não poderiam entrar dentro do Mishkan com impureza de morte, porque daria um curto-circuito. A vida, né, que é o Eterno, a essência da vida, não combina com a morte, vamos colocar assim. Então, Shimshon, ele não podia estar próximo à energia de morte. Outra coisa, a uva, ele não podia se alimentar da uva. Nós sabemos que a uva, ela foi a fruta do pecado original, ou seja, Adão se impurificou pela primeira vez na história dos humanos com a uva. Então, a uva pode ter essa ligação do bem e do mal. Então, para não haver mistura dentro desse corpo sagrado, que era o corpo de Shimshon, então ele não poderia estar entrando em contato com a uva de forma alguma, nem ela de fruta, nem ela como o vinho, que foi assim que Adão entrou em contato com o bem e o mal, misturou as energias. E Shimshon tinha que ser sagrado desde novinho, desde o ventre. A própria mãe dele não pôde tocar nessas coisas, não pôde se aproximar do morto, também não pôde comer do fruto da videira. Baruch Hashem. Assim o menino já nasceu sagrado. Shimshon, ele era um homem sagrado, ele se tornou um juiz de Israel, como um presidente. Lendo a história do Tanar, se você não tiver acesso ao ensino dos nossos sábios das Mishnayot, você pode até pensar que Shimshon não era um homem sagrado, que era um homem mulherengo, né, que ficava por aí batendo canela, vamos botar assim, procurando lascívia e luxúria. Mas não, Shimshon teve um objetivo em procurar uma esposa no meio dos filisteus, porque ele fez isso com um propósito de destruir os filisteus. Shimshon, ele era juiz de Israel e ele estava fazendo uma maneira de infiltrar entre os filisteus e destruir eles. Assim como Shlomo fez acordo de pazes com os reinos em redor de Israel, toda a terra, né, 1000 países na época dele, com casamentos, o Shimshon, ele teve ideia não de pazes, ao contrário de Shlomo. A ideia dele era de destruição mesmo, de entrar em conflito com eles, mas através de um casamento, porque assim ele teria como infiltrar, né, dentro das cidades, sem, vamos colocar assim, sem vir com a cara para bater, mas entrar de fininho, né, de uma maneira que ele fosse aceito na sociedade filisteia, e aí depois, ele lá dentro, ele então causaria a destruição deles. Só que o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque este casamento entre um judeu e uma filisteia não vai de acordo com a Torá Sagrada, né? Então essa ideia não deu certo, né? Aconteceu vários problemas por ele ter casado com esta mulher, mas o objetivo dele não era, como eu posso dizer, esse pensamento que infelizmente
aparenta que ele era uma pessoa que não queria tomar conta do povo, nem por isso que eu não gosto desses filmes hollywoodianos que mostra o Shimshon como um homem que não queria cuidar do seu povo, que não queria estar no meio do seu povo, mas queria passear no meio da galera, arrumar uma mulher bonita e ficar por lá com brincadeiradas, com diversões, né? Vivia como um cara na balada. E não era dessa forma. Ele tinha um objetivo militar. Ele era um chefe de Estado, um guerreiro e estava fazendo táticas de guerra através deste casamento. Mas a gente sabe que aconteceu o problema. Ele enfrenta o leão antes do casamento. E naquele leão, quando ele vai visitar a noiva dele, existe um favo de mel ali. Abelhas fizeram um favo de mel no leão. E ele faz então um enigma lá na festa de casamento para que para causar, né, vamos colocar assim, lá na festa. E acontece que a mulher foi falsa com ele pelo fato de que ela foi ameaçada, a vida dela foi ameaçada. Ela tira dele a resposta. Ela vai e conta para os convidados da festa. E Shimshon então retribui a falsidade, né, e também o assassinato que fizeram da mulher com morte. Ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Apenas com o osso do queixo de um jumento, de um ramor, ele mata 1000 homens, né? Então, ele arranca deles as vestes e aí ele paga lá o que ele tinha dito, que quem vencesse o enigma, né, ganharia as 1000 vestes, e ele traz e entrega para os convidados da festa as 1000 vestes destes homens que ele mata com uma queixada de jumento. E daí ele começa logo, como ele já está ali no país, ele começa a matar todo mundo. Ele queima as colheitas ele amarra 1000 raposas pela cauda e põe fogo nas raposas e solta as raposas na plantação deles, destruindo as plantações, acabando com a provisão deles, deixa eles passarem necessidade, né? Então ele entra em contato com mulheres de prostituição da cidade para saber detalhes da vida desses homens que estavam na festa do casamento, para poder trazer desgraça para esses homens. Só que tem um problema. Quando o Shimshon tira a roupa dos corpos mortos, ele toca corpos mortos. Uma coisa é ele atacar o inimigo, matar o inimigo e sair matando pessoas e deixando para trás os corpos. Outra coisa é ele tocar o corpo morto, que foi o que ele teve que fazer pelo fato de que ele tinha que entregar as vestes, né, de presentes às pessoas que estavam na festa. Nisso, Shimshon já começa a enfraquecer no sentido de estar afastando de sua cabeça, que era sagrada, a presença divina. E ele começa a entrar por este caminho de se envolver com mulheres de prostituição para delas tirar as informações para continuar com essa guerra desenfreada que ele estava, né? Então ele começa a se desviar nesse sentido, porque ele estava muito próximo, né, destes povos malditos que estavam atacando seu povo, para livrar seu povo disso. Contudo, acontece essa impurificação, e isso vai afastando então dele a sabedoria da presença divina, que pairava sobre sua cabeça. A partir dali, ele começa a derrocar, né? Ele se envolve com várias mulheres, inclusive com a Dalila. A Dalila que é a gota d'água, porque ela tinha o objetivo que ele tinha. Ele tinha o objetivo de destruir o povo filisteu, e a Dalila tinha um objetivo de destruir o próprio Shimshon, né? E aí ela tira dele o segredo do cabelo e ela corta seu cabelo e entrega Shimshon para os Filistim. Então Shimshon é derrotado por esta mulher.
O problema todo está em não dar valor àquilo que carregamos de espiritualidade. A Parashat Nassau, própria palavra Nassau, significa carregar, mas não é só no sentido de botar algo nas costas, mas também no sentido de valorizar aquilo que nós temos em nossas mãos. Shimshon, ele infelizmente, mesmo tendo a intenção para o bem, ele não teve o cuidado de valorizar aquilo que ele carregava. Ele carregava a força do Eterno sobre sua cabeça, né? Então, ele não poderia fazer certas coisas. Isto estava avisado à sua mãe, a seu pai. Ele já sabia disso. Ele carregava, sim, esta consciência. Contudo, ele perdeu, né? Vamos colocar assim, perdeu o cuidado, ele perdeu essa vigilância. Então, nós temos como Shimshon tinha uma força, o Gibor, né? A força de Deus. Nós temos, cada um de nós, carregamos algo especial que o Eterno determinou que nós carregássemos. Assim como lá na Parashat nós vamos estudar, os levitas, eles tinham ali várias funções e coisas para carregar. Uns carregavam em carros de bois, outros carregavam nas próprias costas. Objetos de santidade do Mishkan. Shimshon, ele tinha a força, a Gibor do Eterno sobre sua cabeça. E ele não teve o cuidado de vigiar todos os seus planejamentos que eram de início para o bem do povo, e ele perdeu isto, né? Ele perdeu o seu cabelo, que era a conexão final com a força do Eterno. Contudo, o Shimshon, como ele tinha, né, a sua intenção para o bem, o Eterno devolveu para ele no final da história a força, e ele conseguiu destruir os seus inimigos. Mas para isso ele passou por duras penas. Shimshon teve os olhos queimados, arrancados. Shimshon ficou preso a um moinho. Este moinho não era moinho de trigo, de uma pedra que rolava, não. O que aconteceu com Shimshon foi uma coisa drástica. Ele ficou preso em um lugar como uma cama, e ali todas as mulheres dos seus inimigos vinham ter com ele para fazer filhos fortes. O objetivo delas e dos maridos delas era que elas tivessem filhos poderosos como Shimshon. Este povo era um povo devasso. Por isso que o Eterno fala, não se misture com os povos da terra, porque eles têm uns pensamentos diferentes dos meus, eles têm atitudes e ações diferentes de minha Torá. Eles fazem, as suas atitudes são diferentes daquilo que eu instruo vocês. Chegando na terra, expulsem eles. Não se misturem com eles, porque as ações deles são abomináveis. Então, olha o que Shimshon passou. Shimshon passou por moinho sendo amassado, sendo, como eu posso dizer, ele foi forçado a fabricar filhos para esses homens. Por muito tempo, até seus cabelos crescerem novamente. Então, durante anos, Shimshon foi usado por várias mulheres. Inclusive, eu falei lá no grupo que eu ia falar sobre Ruth na história de Shimshon. Por quê? Porque Ruth, a Moabia, quando ela vai embora de Moab com a sua sogra, Noemi, a sua irmã Orpá também vai junto com ela. Quer ir, né? Quer ir embora com ela. Ela e Noemi. As três querem sair. Só que Noemi vira para elas e diz, não, voltem para a casa de vocês. Eu não tenho mais filho para dar para vocês. Eu estou indo embora. Não sei mais se eu tenho minhas terras, né? Porque abandonamos tudo para vir para cá. Então vocês não vão atrás de mim. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Voltem para a casa de vocês. A Ruth e a Orfá, elas eram princesas de Moab. Elas tinham riquezas ali.
a família delas, né? E elas se converteram ao judaísmo para casar-se com os filhos de Noemi. E a Ruth amou a Torá e se agarrou à Torá, se agarrou à família, no caso, a sua sogra e aos costumes do nosso povo. Já a Orfá, ela pensou bem e falou, não, eu não tenho mais obrigação de cumprir tanta coisa, eu posso voltar para a casa de meus parentes e voltar à vida antiga que eu tinha de idolatria. E ela volta, só que a Orfá, ela fica frustrada, porque ela ficou muito tempo seguindo o caminho da Torá, né, em várias restrições, e ela volta e fala, agora eu vou, como aquelas pessoas que chutam o pau da barraca, chutou o balde. A Orpá, ela voltou para Moab, e ela saiu por ali fazendo de tudo e procurando a barriga da miséria, né? Fazer tudo aquilo que ela ficou presa sem fazer por ter se convertido para se casar com um judeu. Então, a partir dali, ela se soltou. É dito que em uma noite ela se deitou com 100 homens para poder, vamos colocar assim, virar as costas definitivamente para a luz. Nesta mesma noite, ela também procurou Shimshon, porque ela descobriu que tinha este homem preso nessa situação que servia de semente para as mulheres. Quem tivesse um filho como Shimshon poderia dominar todo ali o mundo, né, civilizado que eles compreendiam, porque Shimshon era muito forte, era um herói da época. E Orpá esteve sobre Shimshon. E ela teve, então, um filho. E o filho que essa mulher teve foi Goliat, que é o Golias da história de Davi Ameler. Por isso que eu disse que ligava a história de Shimshon com a história de Ruth, que Ruth é a bisavó de Davi. Lá na frente, Davi vai encontrar com o filho de Orpá, com Shimshon, que é o Goliat, esse gigante que Davi enfrenta. Então, daí vemos que quando nos desviamos, né, do objetivo, da instrução que Deus tem para cada um de nós, quando não damos valor ao que carregamos, da força divina que carregamos, ou da especificidade que carregamos, que Deus nos deu, os dons, os talentos, aquilo que Deus nos deu, que nós pegamos isso e não valorizamos, não cuidamos, não protegemos, podemos chegar a uma situação desastrosa. Mas este homem, ele, quando conseguiu sair deste moinho, desta prisão que colocaram ele, para ser escarnecido diante de toda a população, né? Provavelmente ali as mulheres estavam ali, já algumas grávidas dele, para poder tentar seus filhos heróis, né? E foi levado esse homem para o lugar de reunião deles, um grande templo do Deus maldito deles, que era a entidade chamada Dagon, e ali ele foi colocado para ser espezinhado. E ali ele foi preso a 2 colunas principais do local, e ele fez uma última reza, um último pedido ao Eterno, que o Eterno permitisse que sua força voltasse, que o poder do Eterno subisse novamente sobre ele, a cabeça dele fosse tocada pelo Eterno, e os seus cabelos já estavam compridos novamente. Então Shimshon desmancha o templo, quebrando as colunas principais, matando mais de 3.000 pessoas, destruindo seus inimigos e livrando o povo judeu destes inimigos malditos e malvados que eram os filisteus, que infelizmente eles ainda existem no dia de hoje, encarnados em corpos de pessoas que a gente sabe que se levantam contra o povo judeu sem nenhum motivo aparente, mas somente por ódio e vontade de destruir o povo judeu. Shimshon matou muitos deles em vida e em morte, né, no dia de sua morte. Dessa forma aqui que ele morreu, foi uma forma heróica, livrando o povo, mas não um suicídio, como eu posso dizer, ele se matar por estar em depressão, por praguejar a vida, por virar as costas para Deus. Não. Isso aqui, o que ele fez foi um heroísmo. Ele livrou o povo desses malditos que estavam todos ali.
Os reis estavam todos ali, então ele matou todo mundo e livrou o povo destes homens malvados, os filisteus da época. Então, que nós possamos, analisando a história de Shimshon, fazer um caminho melhor para nós, traçar um caminho melhor para nossas vidas, né? Procurar valorizar aquilo que o Eterno tem nos dado como um presente que é sagrado e seguirmos a instrução do Eterno para não cairmos na mão do inimigo. Assim como Davi disse que ele preferia cair na mão do Eterno a cair na mão dos inimigos. Que nós estejamos todos sob a proteção do Eterno. Baruch Hashem. Hoje, conversando com uma das nossas queridas da congregação, ela estava comentando comigo da versão do Teilim 91, onde diz que aquele que habita no segredo do Eterno será protegido. Então, você que tem acesso ao segredo da Torá Sagrada, você que valoriza cada segredo, cada ponto do nosso povo, que é contado, que é nos mostrado através das Mishnayot, da Torá oral, da tradição de nosso povo, onde nós aprendemos coisas magníficas deste povo abençoado pelo Eterno, você recebe então a proteção. Entre no segredo, não saia debaixo da proteção do Altíssimo. Não tente fazer seu próprio caminho com ideias mirabolantes que provavelmente terão fins drásticos e trágicos. Baruch Hashem. Que o Eterno nos abençoe. Deixe um like no vídeo. Comente embaixo sobre a história de Shimshon que você conhecia. E também, por favor, compartilhe este vídeo com pessoas que têm interesse de aprender mais sobre a Torá Sagrada e se elevar. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraut.